Graça e paz, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a essa aula, agora uma aula de fechamento. Estou com muita alegria no coração. Eu quero fechar aqui com vocês a aula 55, o Antigo Testamento, e como tema dessa aula, o Cristo revelado de Gênesis a Malaquias. E eu quero citar Lucas 24, 27, quando Jesus caminha com os dois discípulos indo para Emaús. E ele diz, ali naquelas escrituras, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus apontou para ele mesmo em todas as escrituras. O Antigo Testamento não é um livro antigo, não é um livro de história, é um livro que aponta para alguém. Nós não estudamos uma história bíblica soltas, estudamos uma história única. Uma história de um Deus que cria, de um homem que cai, de um povo que falha e um Cristo que vem. O Antigo Testamento não termina em Malaquias, ele termina apontando para Jesus, o sol da justiça. Em Gênesis, Cristo é a semente prometida, a descendente da mulher. Ele é a arca que salva, o cordeiro no lugar de Isaque, o filho rejeitado que governa José. No Êxodo, Cristo é o Redentor. O Cordeiro da Páscoa, o libertador do cativeiro, a coluna de fogo e a rocha que dá água. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, nós vemos esse cumprimento. A rocha era Cristo. No Levítico, Cristo é o sacrifício perfeito, o Cordeiro, o sumo sacerdote, o sangue da expiação, o acesso ao Santo dos Santos. Nós vimos isso se cumprindo em Hebreus 10, um sacrifício para sempre, um sacrifício único para sempre. Meus irmãos, em Números, Cristo é a cura no deserto, a serpente levantada, o maná, a rocha ferida. João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente, todos que olhavam para ela era curada. Assim também Jesus Cristo foi levantado na cruz, morreu por nós, e todos que olham para a cruz vê Jesus Cristo, e Jesus Cristo te vê, também é curado e liberto. Em Deuteronômio, Cristo é o profeta prometido. Deuteronômio 18, o Senhor levantará um profeta como eu. Em Josué, Cristo é o capitão da salvação, é o que nos faz atravessar, o que nos faz conquistar, é o que nos dá a herança, a terra prometida, a terra nos céus. Em Juízes, Cristo é o libertador perfeito. Quando não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo, Cristo vem como verdadeiro rei. Em Ruth, Cristo é o resgatador, Goel. Boaz é um tipo de Cristo, Ruth é um tipo de igreja. Da linhagem de Davi nasce então Davi, de Boaz e Ruth, e de Davi nasce o Messias. Em Samuel 1 e 2 e Reis, Cristo é o Rei eterno. Davi falha, Salomão cai, reis se corrompem, mas Cristo reina para sempre. Isaías capítulo 9, 6, 7. Em Crônicas, Cristo é o herdeiro do trono. O foco não é o pecado, é a promessa, é a linhagem, é o reino que não será abalado. Em Esdras e Neemias, Cristo é o restaurador. Muros caídos, templos destruídos, corações quebrados, mas Deus reconstrói tudo. Em Esther, Cristo é o Salvador invisível. Deus não é citado, mas governa tudo nos bastidores. Em Jó, Cristo é o Redentor vivo. Nós vemos Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Em Salmos, Cristo é o Messias sofredor e glorioso. Salmos 2, Rei. Salmos 22, Cruz. Salmo 23, Pastor. Salmo 110, Sacerdote eterno. Em Provérbios, Cristo é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24 se cumpre. Em Eclesiastes, Cristo é o sentido da vida. Tudo é vaidade. Sem Cristo, tudo é vazio. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o que nos dá sentido e significado para a nossa vida. Em Cantares, Cristo é o noivo da igreja. Amor, intimidade, aliança, paixão santa. Em Isaías, Cristo é o servo sofredor. Isaías 53, a cruz antes da cruz. Em Jeremias, Cristo é a nova aliança. Jeremias 31,
cumpre-se em Jesus. Em Lamentações, Cristo é a esperança na dor. As misericórdias do Senhor se renovam. Em Ezequiel, Cristo é a glória que volta ao templo, o vale de ossos secos, o novo coração e o novo espírito. Em Daniel, Cristo é o Filho do homem, a pedra que destrói os reinos, o reino eterno. Nos profetas menores, Oséias, amor que restaura. Joel, o Espírito derramado. Amós, justiça de Deus. Jonas, graça que alcança os gentios. Ageu, prioridade do reino. Zacarias, Messias, rei, servo, pastor. Malaquias, o sol da justiça. No Antigo Testamento nos ensinou 3 coisas fundamentais. O homem não consegue se salvar. Tudo apontava para Cristo. A transição profética para o Novo Testamento. O homem não consegue se salvar com lei, com sacrifício, com templos, com reis. Nada resolveu totalmente. Deus nunca desistiu da humanidade, mesmo com traições, idolatria, com adultério, com apostasia, com cativeiro. Deus sempre restaurou. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus escolheu e predestinou um povo. Ele manteve-se fiel à sua própria palavra. Tudo apontava para Cristo. Nada era o fim em si mesmo. O sacrifício, Cristo. O sacerdócio, Cristo. Trono, Cristo. Templo, Cristo. Profecia, Cristo. Essa é a transição do livro, então, quando passa de Malaquias para o Novo Testamento. Malaquias termina dizendo: eis que envio o meu mensageiro. Jesus, lá em Apocalipse, diz: eis que envio o meu anjo para dizer às igrejas. E então 400 anos de silêncio de Deus. E de repente, até que uma voz do que clama no deserto diz e aponta: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista abre o caminho para o verdadeiro caminho. Jesus entra em cena, rasga a história. Deus interfere diretamente na história humana. As promessas se cumprem. E aqui eu quero fazer 3 perguntas poderosas para você refletir. Depois de caminhar por todo o Antigo Testamento, quem é Jesus para você hoje? O que mudou na sua compreensão sobre Deus depois desse percurso pelas Escrituras? Qual verdade do Antigo Testamento mais confrontou você, curou você, despertou a sua fé? Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. Ele está no começo, em Gênesis. Ele está no meio, profetas, reis, sacrifícios. Ele está no final, glória, reino eternamente, eternidade. O Antigo Testamento não é sobre Israel, é sobre Cristo revelado através de Israel. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, Criador e Formador de todas as coisas, a comunhão, a consolação, a guia do Espírito Santo esteja na vossa vida, no vosso lar, para sempre. Amém.